Então, já que nós falamos o que são os prêmios no nosso último vídeo, o Camilo Motter, grande referência do mercado financeiro, um dinossauro do mercado, fundador. Tem muita história para contar, quem sabe a gente até não grava um podcast futuramente, né? O Camilo Motter viu o nosso vídeo e falou, bom, vocês poderiam, além de explicar o que são os prêmios, explicar da onde vêm os prêmios, por que eles foram criados, por que é necessário ter esse fator na formação de preço, que são os prêmios, né? Então aqui o Camilo Motter, economista, jornalista aí, no mercado desde dos princípios, chegou aqui quando tudo era mato, né, Camilo? O Camilo vai dar a contribuição para ele, e vamos ficar ouvidos atentos aqui, né? Realmente, Marcelo, uma satisfação aí atender ao teu convite para bater um papo nessa questão, nesse tópico do mercado, né? E realmente temos uma história, 40 anos aí já lidando nesse mercado, né? Então, realmente muitas histórias, bons e maus momentos, né, vividos nessa trajetória, e isso tudo faz parte, né, da caminhada, né? Mas falar um pouco de prêmios, eu vi aquele teu vídeo, ele ficou muito legal na forma da negociação. E a gente comentava para tratar, de repente, um pouco a razão pela qual existem prêmios, né? E eu elenquei alguns pontos que eu acho que são importantes para entender aquilo que você colocou no outro vídeo, que é o funcionamento, né? Então, eu elenquei alguns elementos e eu diria que são importantes nesse aspecto, sabe, Marcelo? O primeiro deles, nós temos que entender que os prêmios, eles existem porque eles se sobrepõem, são um ágio ou um deságio, sobre preços definidos em bolsa de mercadoria. Vamos pegar o exemplo mais comum para nós, que é a definição do preço da soja, que nós temos como referência principal o preço na Bolsa de Chicago. O que a Bolsa de Chicago negocia? Negocia um contrato de soja embasado nos preços de mercado físico de Chicago. É o mercado de futuros postado no que vai, lá no ponto de encontro, no mês definido, né, o que vai se dar no preço físico, ou seja, o preço de futuro e o preço de físico caminham para se encontrar naquela data do contrato. Bom, nós temos, portanto, um contrato negociado por uma determinada praça, mas não para todas as praças do mundo onde se negocia soja, por exemplo. Né? Nós negociamos soja em diversos pontos no Brasil, mas a referência é Chicago. Como é que nós vamos usar a base Chicago se ela não negocia um contrato para Paranaguá, para Ponta Grossa, para Santos, para Porto Rio Grande? Mas nós temos que usar, porque o mercado internacional assim trabalha, temos que usar a referência Chicago. E os negócios no mercado internacional estão embasados em Chicago. As negociações são feitas com base em Chicago. As empresas operam, quando vendem lá fora, é porque tem produtos negociados em Chicago. Quem compra lá fora vai negociar em Chicago. Então, a referência também para acertos de contrato e preço internacional é Chicago. Ora, como é que nós aqui no Brasil vamos negociar se nós não temos um contrato negociado para Paranaguá? Até já tivemos, mas não tinha liquidez. O mercado quer negociar lá fora. Os compradores internacionais querem negociar o contrato com base em Chicago. Ou seja, o contrato de Paranaguá era negociado em Chicago, mas a referência era Paranaguá. Neste caso, refletia exatamente sem prêmio nenhum, porque o contrato era negociado em Paranaguá. Mas ele não andou por falta de liquidez. Então, o contrato é o único de soja para o mundo que é negociado em Chicago, cujo preço de referência é nos arredores de Chicago, em armazéns em Chicago. Lá, portanto, o prêmio, em tese, é zero. Não existe prêmio porque a tendência do preço, a não ser aquele prêmio de lapso de tempo. Por exemplo, estamos negociando sobre novembro, um preço hoje pode ser mais ou menos em relação àquele futuro lá. Mas, em tese, ele é zero, porque ele está na praça onde vai ser negociado o contrato. Então, se houvesse um contrato em Chicago, aliás, se tivéssemos um contrato negociado em Chicago com base em Paranaguá, não haveria necessidade de prêmio, em tese. Claro que haverá condições de lapso de tempo, haverá algumas questões logísticas momentâneas que podem determinar um prêmio para mais ou para menos. Então, o prêmio é uma forma de negociar a soja nas diversas praças do mundo. Né?
cada praça vai ter suas questões logísticas. Um país importador vai incluir frete nesse prêmio, vai incluir seguro, eventualmente uma demanda mais acentuada, tudo isso, né? Portanto, o prêmio, ele na verdade é uma diferença entre o que está sendo cotado lá na bolsa e o que está sendo cotado no mercado físico local daquela praça. Vamos pegar como exemplo novamente Paranaguá. Esta diferença de preço entre o que está cotado na bolsa e o que está cotado em Paranaguá é o prêmio. Guardadas aí também as diferenças de lapso de tempo e tudo isso, né? Bom, com base nisso eu consigo negociar soja aqui sob a referência de Chicago, né? Então eu diria o seguinte, que o prêmio é um equalizador para as diversas praças do mundo para que se possa negociar aquele determinado produto. Nesse caso que nós estamos falando é soja, né? Eu gostaria de citar também, se não houvesse prêmio, não haveria condições de negociar com base em Chicago, porque daí vigoraria o preço de físico daquela praça. Paranaguá, vamos ter momentos que vai valer mais do que Chicago, momentos que vai valer menos do que Chicago, porque o prêmio ele obedece basicamente às mesmas questões, ou os mesmos princípios, ou as mesmas variáveis que formam o preço do físico, né? O físico ele acaba sendo influenciado por questões, por exemplo, de sazonalidade. Quando tem colheita, a tendência do preço é cair. Ele é por questões logísticas, né? Questões cambiais. No caso do prêmio nosso é em dólar, portanto a questão cambial fica fora, né? Se nós tivéssemos uma cotação de produto em prêmio, entraria também a questão cambial. Enfim, as questões relacionadas à oferta e demanda de maneira geral. Questões climáticas, questões de um acirramento da demanda, utilização para novos produtos, que nem o biodiesel que estamos usando agora em maior quantidade. Tudo isso acaba influenciando na formação do mercado físico e, por extensão, no prêmio. Mas veja que tem muitos fatores técnicos que não influenciam diretamente ou momentaneamente no mercado físico, mas influenciam na Bolsa de Chicago. Por exemplo, fundos que entram comprando de forma acentuada ou vendendo de forma acentuada. Isso pode determinar uma queda ou um aumento de preços na Bolsa de Chicago, que vai interferir na dimensão do prêmio que nós temos aqui, né? Então, essas questões todas, as variáveis que implicam na formação do preço físico, acabam influenciando na dimensão do prêmio, se ele vai ser menor ou maior em relação a Chicago. Eu acho que esses são os fatores principais que a gente teria para citar. Ou talvez ainda um último, sem prêmios, os preços seriam distorcidos, porque como é que nós poderíamos praticar um único preço que é cotado na Bolsa de Chicago para o mundo inteiro? Sendo que eu tenho regiões que estão com escassez de produto, são importadoras, outra, mesmo sendo produtoras, neste momento tem escassez de produto. As questões de oferta e demanda não estariam contempladas lá em Chicago. Não é? Porque Chicago cota, no caso da soja, um preço determinado para os armazéns nos arredores de Chicago, como base do preço físico, né? Para aquele determinado mês, né? Então, haveria distorção. Portanto, não seria possível utilizar Chicago. Mas é óbvio que, naturalmente, surgiria um prêmio se ele não estivesse, como surgiu, né? Porque precisa discutir diferenciais dependendo da praça que você negocia. Os preços no Brasil, por exemplo, eles trabalham muito em contraposição ao que se passa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão com início de colheita, né? Estão com início de colheita. O que ocorre lá? Tendência de prêmios um pouco mais baixos, dado o aumento da oferta. Ou vai depender muito também do comportamento do produtor, aquela oferta imediata, aquilo que vem para o mercado. Uma oferta secundária seria a colheita toda, vamos dizer assim, né? Mas uma oferta primeira, uma oferta imediata, é aquilo que o produtor está disposto a oferecer, né? Mas se ele retém produto mesmo no período de colheita, pode ser que o prêmio se mantenha firme. No caso brasileiro agora, nós estamos caminhando para a entre-safra.
Portanto, a tendência de prêmios subirem daqui para o final do ano, até o pico da entre-safra em final de janeiro, né? E com isso ajudarem na formação dos preços domésticos, com prêmios mais altos, né? Mas tudo isto, cada ano é uma história diferente, né? Eles podem ser mais dilatados ou menos, né? Sim, nós vimos naquele ano que deu a quebra aqui no sul, por causa do Laninha, os prêmios subindo durante a colheita, né? Que né, normalmente é o contrário, né? Igual nos Estados Unidos agora. Entra a pressão de oferta, a tendência de cair os prêmios para recuperar depois que entrar o fluxo do grão, né? E aqui a gente, com uma quebra grande, teve alta dos prêmios na colheita, né? Exatamente, exatamente. Questões logísticas também. Veja o Porto de Rio Grande, que está com despacho melhor, menos espera dos navios nos portos. Nós temos um preço hoje da ordem de 8 a 10 reais superiores. Prêmios de 50 a 60 pontos superiores ao que tem em Paranaguá. Paranaguá 50 a 70, Porto de Rio Grande, agora, momento presente, de forma concomitante, prêmios na ordem de 110, 120. Né? Por quê? Questão logística. Né? Você citou a questão do clima, que afeta diretamente a oferta. Questão logística. Tudo isso afeta prêmios. Né? Portanto, o prêmio vai ser, em suma, este diferencial que existe entre o preço cotado em bolsa e o preço de mercado físico daquela determinada praça. Se tivéssemos um contrato para esta praça, ele refletiria exatamente esse preço de físico. Portanto, seria diferente do preço da Bolsa de Chicago. Podendo ser maior, em caso de prêmio positivo, ou menor em caso de prêmio negativo. Mas o prêmio é que permite que, com um contrato só, que é negociado em Chicago, a soja seja negociada na referência Chicago para o mundo inteiro. O que dá liquidez, o que dá segurança, o que dá transparência e o que dá dinamismo ao mercado. Né? Portanto, um comprador, vamos imaginar uma trading aqui no Brasil, uma multinacional, ela está comprando soja aqui e vendeu para a China, por exemplo, ela precisa comprar aqui para fornecer 1, 2, 3 navios. Né? O que ela vai fazendo? Vai comprando e vendendo em Chicago. Né? Comprando e vendendo em Chicago. O chinês faz o quê? Ele vende lá farelo óleo, digamos que seja uma indústria lá na China, com base nesse contrato que ela comprou dessa trade brasileira. De que forma? Comprando Chicago e vendendo lá. Até o dia em que haja um embarque, haja troca efetiva dos papéis em Chicago. A trade brasileira, que havia comprado físico e vendido em Chicago, portanto está vendido em Chicago, vai fazer a operação contrária. O chinês que está comprado em Chicago vai fazer a operação contrária, vendendo. Portanto, o brasileiro compraria as suas posições em Chicago e o outro venderia. Ou seja, mata uma operação contra a outra, né? Por isso que dá dinamismo ao mercado, transparência ao mercado. De outra forma, nós teríamos um mercado completamente travado, né? Completamente travado, sem dinamismo nenhum e sem transparência. Achei interessante aquela nossa conversa que a gente teve para preparar esse vídeo, que você falou sobre se não tivesse o prêmio, teria que ter uma bolsa em cada local, comprador e produtor. E isso inviabilizaria, né? Eu vou ter que comprar na bolsa de Cascavel, vender em Paranaguá para comprar e... Explica um pouco. Não necessariamente uma bolsa, mas um contrato, mesmo que negociado em Chicago, sim, ou na BMF, né? Teria que ter um contrato negociado para cada local. Então a BMF, vamos pegar Chicago como principal referência, ela teria que ter um contrato para Santos, negociado para Santos, um contrato negociado para Paranaguá. Aí o prêmio refletiria exatamente o que está se passando no físico. O prêmio não, o preço naquela bolsa, naquele contrato, iria refletir exatamente o que estaria se passando no mercado físico. Que de uma forma mais simples é o quê? O que se negocia hoje, Chicago mais prêmio ou menos prêmio. Né? Então, não necessariamente teria que haver bolsas espalhadas ao redor do mundo, mas uma mesma bolsa negociar centenas de contratos. O que, convenhamos, seria humanamente impossível e é muito mais simples negociar através dos prêmios. Então, o prêmio é uma grande solução que foi encontrada no decorrer, conforme, vamos imaginar, a Bolsa de Chicago ela é de 1848, portanto, ela tem aí 170 anos, algo assim, um pouco mais de 170 anos.
No decorrer do tempo, foi se ajustando aos mecanismos na medida em que os produtos que ela negociava foram ganhando mais envergadura, mais volumes, etc., né? E se ajustando. E ela, como principal referência, teve que aceitar mecanismos para que as coisas se convergessem para o dinamismo do mercado, para a melhora do mercado. Porque quanto mais esse mercado forem concentrados, ele tem mais liquidez. E, portanto, ele é melhor. Por isso que no Brasil ainda não conseguiu se evoluir, por exemplo, na BMF, uma liquidez bastante satisfatória em alguns contratos, né? Por quê? Precisamos de dinamismo. A maioria dos exportadores não negociam com o BMF, negociam em Chicago. Mesmo exportadores brasileiros, né? Tem a principal referência Chicago. Talvez não seja nem a vontade deles, mas porque o importador prefere fazer em Chicago, né? Vejamos o contrato do milho, por exemplo, na BMF, que tem uma liquidez muito razoável, né? Ele é negociado com base no mercado físico de Campinas. Todas as demais praças negociam um basis ou um prêmio, que é positivo ou negativo, dependendo da região e da praça onde é comercializado o milho. Quando se trata de referência com base na BMF, no caso do milho, se usa prêmios para diferenciar o preço que caminha para aquela convergência do mês em que é negociado o futuro. O físico vai caminhando para aquilo, né? E ambos os preços se encontram lá próximo ou perto ou na liquidez do contrato, né? Naquela data especificada. Então, esse que é o mecanismo todo, né? A necessidade, o prêmio, ele é uma necessidade criada a partir do momento em que muitas praças ao redor do mundo negociam aquele produto, mas não se tem volume suficiente para criar um contrato específico para cada praça. Não se teria liquidez. Então, é muito mais fácil operar com prêmios para traduzir as diferenças que aquela praça representa em relação àquele contrato negociado naquela determinada bolsa. No caso da soja, a referência principal é Chicago. No milho, no mercado internacional, também é Chicago. Trigo também é Chicago. Farelo e óleo, Chicago. Petróleo tem a bolsa de Nova York, tem a bolsa de Londres, né? Esses outros mercados todos funcionam também com prêmio. Por quê? Para caracterizar, trazer aquele preço de Chicago para a praça onde eu estou negociando. No caso da soja, Paranaguá. Pego o preço de Chicago, através do prêmio eu tenho Chicago em Paranaguá. Ponto. Tenho Chicago em Paranaguá, né? Que seria o mesmo, só para repetir aqui, como se eu tivesse um contrato negociado em mercado de futuros para Paranaguá especificamente, né? E com isso se mantém a liquidez, os volumes e a transparência que esses mercados requerem. Isso que dá dinamismo e a beleza dos mercados, né? Muito bem. Era isso que tinha preparado? Eu acho que esses são os pontos principais para a gente esclarecer o porquê dos prêmios, né? E alguma coisa de como eles funcionam, né? Sim. Então, vocês Espero viram ter contribuído aí, Marcelo. Com certeza, quem assistir esse vídeo vai estar muito enriquecido de conhecimento agora. E é uma baita de uma oportunidade a gente poder estar aqui. O Camilo até futuramente vai contar como vocês participaram do contrato, da formação do contrato de milho, não foi? Nós encaminhamos alguma coisa para a BMF também há algum tempo, porque a gente gostaria de ver um contrato de soja negociado em reais, como é o milho. Nós entendemos que um contrato de soja negociado em reais no Brasil, isso para atender ao produtor brasileiro, ele seria de suma importância. Porque hoje nós temos um contrato espelho, ou seja, a BMF negocia basicamente Chicago aqui dentro, é um reflexo de Chicago, né? E por que a liquidez não é tão alta? Na minha visão, pelo menos. A liquidez não é tão alta porque ela não contempla todas as variáveis que formam o preço da soja. Se eu tiver um contrato em reais, pode ser Paranaguá, pode ser Ponta Grossa, escolher uma praça como referência do mercado físico, eu terei todas as três principais variáveis que formam o preço, que inclusive você cita naquele outro vídeo, né? Que é Chicago, prêmio e câmbio. Então, se eu tiver um preço em reais, a exemplo do que ocorre com o milho, eu teria já uma tradução do preço internacional, uma internação do preço internacional para o mercado brasileiro na linguagem nossa. Na forma como está hoje, eu posso travar um preço na BMF, que é um contrato espelho e, portanto, em dólares, mas ficar descoberto em dólares e no prêmio.
Então, não é uma trava adequada, ela é muito ainda volátil, muito insegura para dizer que eu estou travando um preço. Porque eu estou travando apenas uma queda ou uma alta, depende da posição que eu tomo, em relação a Chicago. Mas eu não estou travando câmbio, não estou travando prêmios. Ao passo que se eu tiver um preço em dólar, em reais, um contrato que define o preço da soja em reais, eu terei todos esses elementos inclusos num único preço. Né? É importante, Camilo, que essa materialização desse contrato, dessa evolução, dessa maturidade da Bolsa Brasileira, por que o contrato não pega? Por que a Bolsa às vezes não se interessa, enrola? Porque tem pouco produtor na Bolsa, né? Igual o milho. O milho, a indústria está em peso na Bolsa, o produtor está começando agora. Então, quanto mais o produtor tiver na Bolsa, o consumidor também, vem essa liquidez e aí viabiliza um contrato desse que pode ser uma baita de uma ferramenta, né, para o produtor estar precificando. Né? Exatamente. E os instrumentos financeiros, e vamos chamar esse também de um instrumento financeiro, um derivativo, né? Ele permite que o produtor fique muito mais seguro em relação ao mercado, porque ele pode sair dessas posições diante de uma seca, diante de uma falta de produção, diante de uma alta expressiva do mercado, não só por razões internas, mas também externas, e ele pode aproveitar a alta do mercado. Não como hoje, que a maioria, grande mesmo parte das negociações antecipadas, elas são feitas com preços fixos e um mercado físico no qual o produtor deve entregar a produção, independentemente se vai colher ou não. Ele se compromete estamos agora em setembro, digamos outubro, novembro, tem alguma oportunidade muito boa para vender, para entrega janeiro, fevereiro, março. Ele se compromete a entregar para a indústria, para a trading exportadora, determinado volume. Vendeu, fixou aquele preço e ponto. Cabe entregar e liquidar a operação. Nos derivativos financeiros, você tem essa grande vantagem de ver a possibilidade de o mercado subir e aproveitar essa oportunidade. Seja saindo de uma posição direta de venda de contratos direto ou com uma opção de compra ou de venda, nesse caso uma opção de venda, né? Mas permite que ele trabalhe essa ideia de uma forma muito mais flexível no mercado, com muito mais liberdade e aproveitar melhor os momentos do mercado. Né? A desvantagem, por exemplo, eu imagino, estou com receio que o preço vai cair para a próxima safra. Se eu tivesse um contrato em soja no Brasil, né, em reais, eu poderia ir vender. Estou com a minha soja vendida. Se eu tiver um problema de produção, eu não vou ter que renegociar esse contrato, esse volume para entregar. E se de repente mudar o clima no Mato Grosso, no Mato Piba, no ano de El Ninho, e se o mercado virar altista, eu posso zerar, desfazer essa minha venda e participar da alta, se eu pensar só numa venda direta. Exatamente. Né? E eu não tenho como chegar na cooperativa e desfazer minha venda e não tem como, né, desfazer esse contrato. Exatamente. O contrato a termo com entrega física, que eu acho que é mais de 90% hoje da produção brasileira é negociada dessa forma, ela realmente deixa o produtor de mãos atadas. Independentemente do que colher, ele está comprometido com a entrega. Ao passo que nos derivativos de futuros, uma opção de venda, por exemplo, você pode simplesmente deixá-la virar pó, não vai fazer nada, e o teu produto está livre para vender ao preço que o mercado for no decorrer. Né? Se for uma venda na BMF, por exemplo, um contrato direto que você venda, um futuro, né? Você simplesmente recompra a posição, fecha ela e deixa o mercado andar. Sim. Nesse aspecto, até para o produtor, a opção ela é muito interessante. Né? Sim. Pode até ter uma combinação, por questões logísticas de campo, de armazém e tudo mais, de ele fazer o contrato a termo. Neste caso, ele compraria a opção de compra para, numa eventualidade do preço subir, ele entrega lá, mas recompra o produto no mercado. E ele tem espaço para a logística dele, de armazéns e tudo mais. Né? Aproveitar aquele período. Ele pode fazer uma operação casada entre uma venda de mercado a termo e uma compra de opção. Uma opção de compra do produto, se caso o mercado subir e tudo mais. Né? Sim. Então, todas essas variáveis, essas opções, ele pode fazer e resolve o problema logístico dele, mas, na eventualidade do mercado subir, ele está com a soja de volta nas mãos. Exatamente. Embora esteja entregando, percebe? Sim.
Então, ele tem N alternativas que podem ser trabalhadas. O mercado, os derivativos, mercado de futuro e derivativos nessa área de commodities são muito, muito interessantes e, claro. Agora, eu acho que isto seria muito viável, ou muito mais viável, muito mais atrativo para o produtor, se num contrato só, e aí entra a redução de custos de forma tremenda, né? Se num contrato só, e aí tinha que ser o contrato em reais, né? Ele tenha o preço da soja para ele poder negociar. Do jeito que o contrato é hoje, está somente em dólares, né? E, portanto, ele fica solto na questão cambial e na questão dos prêmios. Vocês viram aí a importância do agricultor vir para o mercado financeiro para que o mercado financeiro evolua, amadureça e traga mais ferramentas para a gente poder trabalhar, né? Então, compartilhe aí com seus colegas, com seus vizinhos, mostre, fala da importância. É muito mais simples do que parece, é muito mais tranquilo. Hoje em dia, o aplicativo é 5 minutos para abrir uma conta, é uma transferência normal, é muito simples, não tem nada de complicado. E o que tiver um pouquinho mais de detalhe, a gente consegue fazer, que é justamente esse o nosso trabalho aqui na assessoria de investimentos. Então, compartilhe, espalhe esse vídeo para que quanto mais produtores vierem para o mercado financeiro, mais forte fica, mais ferramentas vamos ter, mais maduro vai ser o nosso mercado e quem sabe futuramente a gente consegue fazer um lobby junto à Bolsa Brasileira para estar ajudando a escrever mais um contrato da Bolsa Brasileira. Pode ser retomado, não tenho dúvida nenhuma, né? Sim. E vamos agradecer então o Camilo por essa participação aí. Tá sempre de portas abertas aí. É uma honra te receber. Estamos ligados. Muito obrigado, Camilo. Isso. Um abraço a todos. Um abraço, Marcelão. Deixa um like aí, compartilha e se inscreve no canal.